Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje vai nos transportar para o século XIX, para a segunda metade do século XIX, para que nós possamos trabalhar também o século XX. E para que nós consigamos compreender a Primeira Guerra, o período entre guerras, a Segunda Guerra e a Guerra Fria, nós temos que ver os precedentes, e é justamente nesse sentido que nós vamos trabalhar o imperialismo ou neocolonialismo, que é a partilha principalmente da África e da Ásia pelos países europeus e o Japão, no caso da Ásia, né? Tá bem? Então nós temos aqui duas imagens importantes que nos remetem ao século XIX, que nos remetem ao imperialismo. Primeiro é a partilha da China como se fosse uma pizza. Isso vai gerar uma série de conflitos na China, como o caso da Guerra dos Boxers. E a outra representação gráfica aqui, outra charge, é do Cecil Rhodes. Cecil Rhodes é um britânico que tinha o sonho de colonizar todo o continente africano. Por isso que ele se projeta na imagem com um pé no norte e outro pé no sul da África. Ele vai criar uma mineradora depois, no final do século XIX, para explorar as minas de Orange e Transvaal. Vai dar origem à Rodésia. Mas tudo nós vamos ver rapidamente nessa pequena videoaula. Tá bem? Vamos começando então pela segunda Revolução Industrial, que foi justamente o processo que acelerou a produção na Europa, que se estendeu para outros continentes, que utilizou outras matérias-primas e que fez com que o mercado consumidor se saturasse, e esses países industrializados basicamente procuraram outras áreas de exploração. O que foi a segunda Revolução Industrial, principalmente a partir de 1850? É o processo industrial se expandindo para outros continentes, no caso dos Estados Unidos na América e no caso do Japão na Ásia, além de outros países na Europa, sobretudo o norte da Itália e a Alemanha, ambos unificados na década de 1870. E é interessante nós destacarmos porque outras tecnologias, outras fontes de energia foram utilizadas nesse período. Por exemplo, nós temos o aço, a eletricidade, o petróleo. Isso tudo gerando o chamado capitalismo monopolista. E esse capitalismo monopolista entra em colapso principalmente a partir de 1873. Tu tens uma grande crise do capital. E essa grande crise do capital vai gerar com que esses países industrializados busquem novas áreas de exploração. E quais foram as áreas de exploração que eles procuraram se expandir? Principalmente a África. 90% do continente africano foi explorado pelos europeus. Quase 60% dos países asiáticos foram explorados pelos países europeus, mais o Japão. Então nós temos a segunda Revolução Industrial como sendo um contexto importante que vai ocasionar o imperialismo ou neocolonialismo, certo? É em virtude dessa saturação do mercado, é em virtude da necessidade de buscar novas fontes de matéria-prima, de buscar novos mercados consumidores, de procurar escoamento populacional, de procurar a instalação de bases militares. Isso tudo vem com a segunda Revolução Industrial a partir da metade do século XIX. E é interessante nós destacarmos aqui que a história, de uma maneira geral, ela é um quebra-cabeça, que vai se montando à medida que os fatos vão ocorrendo, dentro dos seus respectivos contextos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a nossa ideia é estudar a Primeira Guerra Mundial, nós temos que compreender as causas da Primeira Guerra.
E as causas da Primeira Guerra compreendem os conflitos imperialistas. Ou seja, nós temos que compreender o imperialismo. Para nós compreendermos o imperialismo ou o neocolonialismo, nós temos que compreender a segunda revolução industrial, que é a expansão da primeira. A primeira utilizava o carvão, se limitou à Inglaterra, à indústria têxtil. Depois, na virada do século XVIII para o século XIX, ela vai começando a se expandir. A França vai atingir seu desenvolvimento em 1830, com Luís Felipe de Orleans. Depois tu tens as unificações da Itália e da Alemanha, em 1870 e 71, que vai fazer com que no norte da Itália tenha um desenvolvimento, que na Alemanha tu tenha um desenvolvimento forte com a via prussiana para o desenvolvimento do Bismarck. E esse desenvolvimento da Alemanha, tardio é verdade, mas muito forte, a partir do final do século XIX, vai, de certa forma, abalar a hegemonia inglesa. As principais rivalidades imperialistas que antecederam a Primeira Guerra Mundial foram entre os ingleses e os alemães, justamente porque a Alemanha se desenvolveu muito a partir do seu processo de unificação, através do Bismarck. Certo? Então nós temos aqui nessa primeira slide os objetivos do imperialismo. O porquê que os países europeus, basicamente, e o Japão, procuravam a África e a Ásia. Certo? E tudo isso como objetivos, como causas, como metas dos países europeus, tinha uma justificativa. A superioridade do homem branco. Tu tens o darwinismo social do Spencer, que serviu como justificativa racista. Tu tens a própria justificativa religiosa com a expansão do cristianismo sobre o continente africano. Tu tens a justificativa tecnológica do desenvolvimento, para levar o desenvolvimento, a tecnologia para a África. Isso tudo entra como justificativas do imperialismo. Observem aqui. Darwinismo social do Spencer, ou seja, o homem branco europeu superior ao africano. A religiosidade, a missão cristã civilizatória. E também a questão da tecnologia, do cientificismo, que tu tens um desenvolvimento forte na Europa, e eles acham que recebem a missão de civilizar, através da ciência e da tecnologia, os povos africanos. Essas são as justificativas europeias para o imperialismo. Eu estava falando para você da questão da África e da Ásia. 90% do continente africano ele foi explorado pelos europeus. Evidentemente que eles não chegaram na África na segunda metade do século XIX. Tu tens a presença maciça dos europeus na África desde o século XV, basicamente. Desde o século XV. Se nós formos remontar o Império Romano, lá nas guerras púnicas, no século II a.C., mas efetivamente o colonialismo e depois o neocolonialismo, como nós estamos vendo aqui no século XIX, ele tem início com o périplo africano português. A exploração maciça dos portugueses na costa atlântica da África, para chegar ao Oriente. Em 1815, a Inglaterra ela compra colônias holandesas no Cabo e Natal, no sul africano. E aí tu começa a sistematizar essa questão da exploração da África. Qual é o objetivo dos ingleses na África? Expandir seus mercados. Em 1807, o parlamento inglês acaba com o tráfico negreiro, limitando o poder dos traficantes. Em 1833, a Inglaterra termina com a abolição, ela abole o trabalho escravo nas suas colônias. Tudo isso voltado para a ampliação dos mercados consumidores, certo? Só que o detalhe é que em 1871, basicamente aí é importante nós compreendermos a Alemanha, a Confederação Germânica transforma-se em Alemanha, com o Bismarck. E é justamente nesse contexto que nós temos que compreender o Congresso
ou a Conferência de Berlim, a reunião dos países europeus em Berlim, na Alemanha, para discutir e redividir a África. O que nós temos nessa imagem aqui. Assim como nós tivemos a primeira imagem da China sendo dividida como se fosse uma pizza, eles também na Conferência de Berlim, eles tentam partilhar a África. A colonização e a exploração do continente africano. Isso é importante nós destacarmos, porque, volto a repetir, 90% da África foi explorada pelos países europeus. E se nós observarmos no mapa aqui do continente, o mapa político da África, nós vamos perceber que a França e a Inglaterra são as maiores colonizadoras do continente africano. A França, nessa porção mais central, norte e centro da África, e a Inglaterra nessa porção mais leste, sul da África. Isso é importante nós destacarmos porque o continente africano hoje é o mais pobre, é o cenário mais subdesenvolvido de pobreza, principalmente na África subsaariana, África Negra, e tudo isso é fruto desse colonialismo, dessa exploração imperialista que se deu principalmente a partir da Conferência de Berlim em 1885. Eles partilharam a África de uma forma muito significativa. Claro que depois da Segunda Guerra Mundial, em que o nacionalismo ganha muita força, que a Europa em si não tem mais condições financeiras de manter as suas colônias na África, tu tens os movimentos nacionalistas. Alguns são concedidos com uma dependência econômica, como é o caso dos ingleses, outros são por guerras através das colônias francesas, outros vão demorar até a década de 70, como é o caso das colônias portuguesas, em virtude da Revolução dos Cravos, mas nós temos uma dominação muito forte e através dessa dominação tu gera um subdesenvolvimento e uma pobreza muito acentuada nos dias de hoje, em virtude desse imperialismo ou neocolonialismo do século XIX. Na Ásia, o processo foi um pouco diferente, porque boa parte da dominação vai se dar também anterior ao século XIX. Por exemplo, os portugueses chegaram a Calicut em 1498. A Inglaterra adquire da França a Índia, ou as colônias na Ásia, algumas colônias na Ásia, através da vitória inglesa na Guerra dos 7 Anos. Então tu tens diferentes circunstâncias, mas o processo é o mesmo, a exploração voltada aos mercados consumidores, a mão de obra barata, a novos mercados, certo? Em 1875, os ingleses compraram ações no Canal de Suez. Aí é que está o detalhe. O Canal de Suez é importante, não só no século XIX, mas no século XX também. A nacionalização do Canal de Suez é a segunda Guerra Árabe-Israelense. Mas o Canal de Suez, observem que, aqui não dá para observar no mapa, mas ele é um canal que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. E através do controle inglês do Canal de Suez, tu tens uma relação muito estreita com o Egito e uma entrada para os mercados asiáticos. Certo? Então, a partir de 1875, a dominação, principalmente da Inglaterra, na Ásia, vai ganhar um impulso, principalmente porque eles compram ações do Canal de Suez. E aqui nós temos um mapa, só para nós referendarmos, dos países que foram explorados. Os holandeses aqui no sul, na Indonésia, mas principalmente a Inglaterra na Índia, em Mianmar, Paquistão, enfim, Birmânia, certo?
O caso do Japão é importante nós destacarmos porque ele tinha um sistema feudal muito forte, o shogunato. E a partir de 1868 nós temos uma modernização japonesa. Tanto é bem verdade que no final do século XIX, início do século XX, ele já está disputando áreas coloniais com a Rússia, por exemplo. Disputando a Manchúria, que pertencia à China. Então, a Revolução Meiji, em 1868, modernizou o Japão e fez com que os japoneses, rapidamente, buscassem novas áreas de exploração no continente asiático. Observem aqui o Japão, em verde. Depois as áreas que eles vão adquirindo, Formosa, a Coreia, isso até 1910, quer dizer, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Isso tudo é importante porque é o país asiático que vai se modernizar na segunda metade do século XIX. O processo industrial chegou nos Estados Unidos. Já em 1823, tu tens um discurso do James Monroe dizendo que a América é para os americanos. Observe o seguinte, o processo de independência das 13 colônias ele vai ser concluído em 1783. Que são 13 colônias, antigas 13 colônias, bem na costa do Norte Atlântico. A partir desse processo de independência, tu já tens áreas adquiridas mais a oeste. Nós estamos observando no mapa aqui. Na primeira metade do século XIX, nós vamos observar uma marcha para o oeste. Ou adquirindo através de compra, ou anexando através de guerras. Territórios que vão compreender os Estados Unidos hoje. Observem o mapa e vejam o seguinte, Oregon, cedido pela Inglaterra em 1846. Louisiana, comprado da França em 1803, no início da Era Napoleônica. Texas, anexado junto ao México em 1845. E aí tu vai indo, e tem mais o Alasca, que foi comprado da Rússia em 1867, aqui no caso da Flórida, comprado da Espanha em 1819. Observem que todas essas datas, todas essas aquisições, são na primeira metade do século XIX. 1861 estoura a Guerra da Secessão. O Norte contra o Sul. Abole-se a escravidão, Abraham Lincoln. E a partir da Guerra da Secessão, a partir do fim da Guerra da Secessão, os Estados Unidos passam a olhar para a América Latina, desenvolvendo a teoria do Big Stick, do grande porrete. Então nós temos um desenvolvimento econômico forte nos Estados Unidos, a expansão territorial vai se dar em direção oeste, na primeira metade do século XIX, e na segunda metade do século XIX, mais para o final do século, é bem verdade, e início do século XX, nós temos a teoria do Big Stick, do Theodore Roosevelt, que é a teoria do grande porrete. Ou seja, um imperialismo marcado pela questão militar. Fala macio, tenta por vias diplomáticas, se não for convencido pelas vias diplomáticas, utiliza o grande porrete, que é, na verdade, o poderio bélico militar dos Estados Unidos. E nós temos dois exemplos muito significativos desse Big Stick, dessa política do Theodore Roosevelt. O caso da emenda Platt, no início do século XX em Cuba, e também a própria questão do Panamá, o Canal do Panamá, que pertencia à Colômbia, o território colombiano. O governo estadunidense negociou com o governo colombiano a abertura de um canal que ligasse o Atlântico ao Pacífico. Não foi possível essa negociação diplomática. E no interior da Colômbia surge um movimento separatista que dá origem ao Panamá. E aí a construção do Canal do Panamá em 1903. A independência do Panamá. Certo? Então nós observamos aqui a questão dos Estados Unidos, que não partilhou a África, que não partilhou a Ásia,
mas voltou o seu imperialismo para a América Latina. Só que todo esse processo de imperialismo, de exploração da África e da Ásia, pelos países europeus, basicamente, gerou revoltas, insurreições, motins, e isso tudo é importante nós destacarmos. No sul da África, tu tens os holandeses, os Boers, controlando a colonização naquela região. Até que eles descobrem minas em Orange e Transvaal, o que chama a atenção dos ingleses. Então nós temos a Guerra dos Boers, que talvez seja a única grande guerra nesse período aí, que não foi uma guerra de resistência dos sul-africanos contra a dominação europeia. Foi uma guerra entre a Inglaterra e a Holanda pelas minas de Orange e Transvaal. Observem esse slide aqui. Nós temos holandeses e ingleses, disputas pelas regiões de Orange e Transvaal. E aí é que surge o Cecil Rhodes, que vai criar uma mineradora, a British South Africa Company, que vai explorar a região. Tanto é bem verdade que os ingleses derrotam os holandeses. E aí tu tens a criação da África do Sul e a dominação e a exploração da Inglaterra nessas minas. Guerra dos Boers, 1889-1902. Isso na África do Sul. Na Índia, é importante nós destacarmos que a dominação inglesa vai se dar em virtude das consequências da Guerra dos 7 Anos, em que os franceses cedem para os ingleses essa região, que é muito explorada no século XIX, através dessa rainha, a Rainha Vitória, que é a Imperatriz das Índias, chamada Imperatriz das Índias. Mas na Índia, especialmente, tu tens uma revolta dos cipaios, que são colonos, são nativos indianos, que são utilizados no exército colonial inglês, né? Mas eles se revoltam quando os ingleses utilizam o sebo da vaca, que é um animal sagrado, com fins bélicos. Observe o seguinte: nativos usados no exército colonial que se revoltaram, pois os ingleses usavam o sebo de vaca nos seus cartuchos. Qual é a consequência da Guerra dos Cipaios em 1800? A Guerra dos Cipaios é 1857-59. Vice-rei, transformado ainda em vice-reino, tá? E o vice-reino indiano contribuiu para a conquista de outras regiões como a Birmania, Ceilão, Tibete e o Paquistão. Então, a partir da Índia, das consequências da Guerra dos Cipaios, porque os nativos foram sufocados com extrema violência, tu tens a dominação inglesa expandindo para outras regiões na Ásia. Certo? E na China, que é o caso mais emblemático, talvez, dessa resistência ao imperialismo inglês e depois estrangeiro, porque aí a China é partilhada como se fosse uma pizza, aquela imagem que eu mostrei para vocês. Nós temos 3 grandes revoltas na China. A primeira é a Guerra do Ópio, 1839-1842, terminada pelo Tratado de Nanquim, que vai ampliar a dominação inglesa, na China. Depois nós temos a Revolta dos Taipings, que é um movimento nacionalista, aí já contra a dominação estrangeira. E por último, a Guerra dos Boxers, que também é uma sociedade de justiceiros, né? A sociedade secreta de justiceiros, que vai justamente se posicionar contra a dominação estrangeira. E aí não é só a inglesa. Tanto a Guerra dos Taipings, a Revolta dos Taipings, como a Revolta dos Boxers, é contra a dominação estrangeira como um todo. Certo? Observem aqui. Guerra do Ópio. Os chineses proibiram a comercialização do ópio e em 1839 destruíram um carregamento inglês, o que gerou a guerra. A reação dos ingleses os conduziram à vitória
sobre os chineses que tiveram que assinar o Tratado de Nanquim, abrindo os portos de Xangai e Nanquim ao comércio inglês, além de tornar a ilha de Hong Kong uma colônia da Inglaterra. Guerra do Ópio. O ópio era proibido a comercialização na China. Uma planta alucinógena era proibida. Só que os ingleses produziam e vendiam em grande quantidade. Até que estoura essa revolta aí contra a comercialização do ópio na China. A revolta dos Taipings, nacionalistas chineses contra a dominação estrangeira, ampliação do imperialismo sobre a China. E a revolta dos Boxers, movimento nacionalista chinês contra a dominação estrangeira, que teve início com a atuação da Sociedade dos Boxers, justiceiros, que promoviam atentados contra os estrangeiros. Todos esses movimentos da China, eles vão, essa movimentação nacionalista, ela vai ser sufocada. Nós temos uma forte exploração dos países europeus sobre a China. Mas o que vale destacar aqui? Todos esses movimentos de contestação, eles não foram suficientes para barrar essa exploração, principalmente dos europeus, contra a África e a Ásia. E o que vale destacar também é que nós temos um cenário final do século XIX e início do século XX extremamente beligerante. Na Primeira Guerra Mundial, nós temos a Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, para vocês terem uma ideia, ela se originou em 1882, numa aliança entre a Alemanha, a Áustria e a Itália. Ou seja, tu tens a chamada paz armada, que é um movimento imperialista, não há um conflito declarado, mas eles já estão investindo em indústria bélica, estão investindo em armamentos, em munições, em fardamentos, eles estão pensando a guerra, mas não declararam ainda o estado beligerante. E é isso que vai, de certa forma, ser o cenário, o contexto que vai anteceder a Primeira Guerra Mundial em 1914. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.